Olá, senhores. Dando continuidade à nossa aula de alimentos, vamos dar uma acelerada nisso, no sentido de complementar. Faltou examinar os alimentos gravídicos, os alimentos de cônjuge para cônjuge e as ações cabíveis, né? Então, nós já vimos que os alimentos, eles têm que obedecer aquele trinômio que eu mencionei para os senhores: necessidade, possibilidade, proporcionalidade, né? Porque a gente tem sempre que levar em consideração também a contribuição não só do outro cônjuge, mas igualmente a possibilidade de manutenção de um determinado padrão de vida o mais próximo possível daquele que está bem em termos de casal. Então não é para pegar o valor das despesas do filho e fazer um rateio, não é pizza para dividir meio a meio. Até porque o pai pode ganhar muito bem e a mãe ganhar menos, ou o inverso, né? Então você vai ter que fazer uma distribuição proporcional à capacidade contributiva, aí, no sentido de contribuição para a família, de cada um daqueles que são os pais, né, do infante. É essa a colocação que se tem. Então, por isso que se estabelece o trinômio. Porque senão você vai pegar pura e simplesmente a necessidade, a criança gasta, sei lá, 2.000, e no cálculo simples ou burro de muita gente, então fica 1.000 para cada um. Não, a mãe ganha quanto? 1.200? Então não vai ficar 1.000 para cada um. Não faz o menor sentido. Ah, mas é meio a meio porque agora é tudo dividido. Não, é tudo dividido dentro da proporção, da razoabilidade que se espera. Então é por isso que foi incluído este elemento e passou a ser um trinômio e não um binômio, aquilo que está lá no 1695 do Código Civil, ok? Bom, os alimentos, quando você entra com uma ação de alimentos, a gente tem os chamados alimentos provisórios, que são deferidos sempre de uma maneira liminar, de uma maneira de tutela, né? Ou seja, de rapidez. Por quê? Porque a natureza alimentar é exatamente para garantir a sobrevivência. Então você não pode esperar o tempo de um processo judicial. Então, sempre numa ação de alimentos, a gente pede os alimentos provisórios. A fixação dos alimentos provisórios é feita pelo juiz. Então, ele vai arbitrar esses alimentos provisórios, muitas vezes com base naquilo que você já produziu de prova. Então, você tem um comprovante de quanto ganha o pai, da necessidade dos filhos e pede um valor de alimentos provisórios. Isso não significa dizer que os alimentos definitivos serão uma confirmação dos provisórios, tá? Não tem esse tipo de conotação, até porque muitas provas poderão ser apresentadas. Mas aquilo que a gente já conversou, de que o tempo da necessidade também é diferente do tempo do processo, é por isso que existe a fixação dos alimentos provisórios. Então, nós temos alimentos provisórios e alimentos definitivos. E os provisionais? Esses daí a gente vai examinar daqui a pouco quando falar de divórcio. Mas você tem aí essas duas modalidades de alimentos provisórios e definitivos na própria ação de alimentos. Então você ajuiza a demanda alimentar e ela contempla essas duas modalidades. Uma em sede de tutela e as duas partes podem recorrer, e outra já no termo final, ou seja, numa sentença ou num acordo homologado pelo juízo, e onde você já tem aí essa decretação dos alimentos. Pois bem, grande briga é se esse valor de alimentos não pode ser revisto. Pode, a qualquer tempo. E esse a qualquer tempo agora eu vou contextualizar. A revisão dos alimentos está prevista no artigo 1699 do Código Civil. Então, depois se faz coisa julgada ou não, material ou não, vocês discutam em processo civil, né? É que realmente não dá para dar alimento sem se remeter ao processo, pelo menos incidentemente. Então, incidentalmente. Aqui, o que a gente tem? A gente tem um pequeno probleminha. Podem mudar todas as condições. A necessidade dos alimentandos pode ser alterada, a capacidade e a possibilidade do alimentante pode ser alterada. A criança, conforme ela vai crescendo, suas necessidades vão se modificando, podem aumentar, podem diminuir. Então, existe ali todo um processo que permite revisão, tá? Então, a revisão dos alimentos pode ser pedida por qualquer das partes, tanto pelo alimentante como pelo alimentado, porque agora ele já recebe, né? Como pelo alimentado. Então,
ele pode pedir também a revisão dos alimentos. Meu pai está ganhando muito melhor, logo, então não tem problema nenhum. Vamos checar se está ganhando, se não está, e verifica. Mas tem que existir uma mudança na situação de fato. Você não pode entrar com a revisão de alimentos pura e simplesmente porque te deu vontade. Pior, tem gente, infelizmente, mal assessorada ou instruída, ou aqueles, né, que se assessoram no Dr. Google e fizeram um acordo para poder já se livrar de tudo. Então fez um acordo de alimentos, não deu 2 meses, ele aparece no seu escritório, né? Vamos prestigiar você. Ele aparece no seu escritório para entrar com pedido de revisão. Aí você fala, bom, mas o que mudou? Não, nada, que eu não concordo com aquilo. Mas, meu amigo, o senhor fez um acordo. Não tinha nenhuma arma apontada para o senhor. O senhor fez efetivamente um acordo. Então, como é que eu vou poder pedir a revisão dos alimentos sem que haja uma mudança fática? Então, cuidado quando você fala que a revisão pode ser pedida a qualquer tempo, porque the people leva isso a sério, né? The day after, eles voltam e falam assim, pensei melhor, vamos baixar esse valor. Não é assim. Não é assim. Não é de um ano para o outro. Tem que ter mudança. Teve mudança, porque eu vou ter que fazer prova disso. O valor fixado foi tanto, tá, houve aumento das necessidades? Não, não houve. Se houve aumento, foi de livre e espontânea vontade da mãe, ou daquela que está como guardião, ou daquele que está como guardião, ou isso é efetivo, necessário? O que aconteceu de diferente? Porque veja que mesmo as necessidades extras a gente já deixa fora dos alimentos, como eu já mencionei para vocês. Ou seja, a necessidade de uma cirurgia, de um aparelho ortodôntico, de uma viagem, os pais vão ter que sentar, conversar, verificar se podem ou não. Não adianta a mãe concordar com a viagem e passar para o pai metade do valor para ele pagar. Não é dessa forma. Não é desse jeito. Então como ela agora está fazendo diversas atividades, eu vou pedir a revisão. Não, espera um pouquinho. Diversas atividades por quê? Porque a gente tem que verificar o outro lado, ele pode pagar ou não? Aí tem gente que fica brava, você tá de que lado? Da criança. Sempre. Nem adianta me perguntar de que lado eu tô, é sempre da criança. Então não vem com lide temerária, nem com aventura jurídica, porque não vai colar. Não adianta você falar que você quer uma revisão de alimentos só porque você tá brava. E geralmente as pessoas ligam alimentos à visita. Quando dá problema na relação de convivência, eles jogam isso em alimentos. Aí pede a revisão, quer aumentar, o outro quer diminuir. Isso dá uma confusãozinha, mais ou menos. Por isso que é importante, gente, apostar no diálogo. Pode demorar um pouquinho mais? Pode, mas você evita mais conflitos, maior volume de demandas no judiciário. Pode ver que uma ação de família mal resolvida, ela vai te gerar 4 ou 5. A pessoa não sai do judiciário. Aí um pede alienação parental, o outro pede mudança da guarda, o outro pede a revisão do período de visitação e convivência para que haja um aumento. Aí o outro pede a revisão da pensão. Então, já tem casos de revisão dos dois de pensão. Um para baixar, outro para subir. É uma coisa absurda. Então vocês veem que as pessoas continuam a usar o judiciário para litigar com, na verdade, problemas que não são de natureza jurídica muito mal resolvidos. Por isso que eu falo que às vezes um pouquinho de confiança aí na mediação e de tranquilidade no trato dessas pessoas pode trazer soluções mais duradouras. Senão você não vai resolver o conflito, está resolvendo o processo. E o conflito continua, e daqui 2 aninhos a pessoa está lá de volta, falando, olha, como teve um aumento muito grande de salário para mim, eu quero uma revisão, porque 20% agora é muito. Continua em 20%, não aumentou. Mas meu salário aumentou, é muita coisa para ele. É assim, né? Então, revisão pode ser pedida a qualquer tempo? Sim. A gente está em pleno período das revisões de pensão. Elas agora vão assolar o judiciário. Por quê? Muita gente perdeu emprego. Se perder emprego, tem que pedir a revisão, né? Constar lá bonitinho, ou pagar aquele valor mínimo já estabelecido quando dos alimentos. Porque quando a gente entra com ação de alimentos, a gente já fala, em caso de desemprego, fica acordado o pagamento de. Então, em caso de desemprego, fica acordado o pagamento de, é o que está valendo.
Aí vai ter revisional de um lado e do outro. Pode esperar. Às vezes ele espera ela entrar com o revisional para majorar, para ele poder explicar que ele está desempregado, não tem condição. Eu acho engraçado que tem gente que quer dar tempo. Ah, então 2 meses eu posso tolerar. Pode tolerar o quê? Já foi fixado o valor em caso de desemprego. É só olhar a realidade. Não está uma realidade fácil. Então a área de família é a primeira a ser afetada. Eu gosto muito quando eu ouço os jornais, eu já não perco mais tempo com isso, mas quando eu ouço ou ouvia os jornais, né? Ou a gente prepara aula ou a gente ouve o jornal, e as pessoas falam assim: o primeiro a ser atingido é o consumidor. Você fala: não, meu amigo, o primeiro a ser atingido é sempre a família. Sempre a família. Se a família não tem, ela não consome. Ela passa a eleger o que é prioridade. Então fica muito difícil nesses tempos difíceis as pessoas quererem manter um padrão que não corresponde mais à realidade. Então, é possível pedir a revisão de alimentos? É. Tanto é que havia aquela ideia de já vamos determinar que pode ter uma redução de tantos por cento. Isso também é absurdo, gente. Porque vai depender da realidade de cada um. Você não pode determinar um percentual, não é tabela. Já explicamos isso. Ninguém tem filho. Não é porque o seu vizinho recebe, a sua vizinha recebe tanto de alimentos, você vai receber a mesma quantia. Não casou com o marido dela? Então não é IPTU, que é por zona territorial. Mesma coisa aqui, você vai querer tabelar? Vai ter uma redução em razão do Covid e de reduções salariais de tantos por cento nos alimentos. Ponto. Ponto por quê? Você não sabe se aquela pessoa tem imóveis locados, se ela tem patrimônio além daquilo, você vai pegar sua renda? Com que direito? Então, essas transações em cima de um direito tão complicado como o direito de família me deixam de sobreaviso e muito receosa. Então, tá aí, tem que existir alteração financeira nas condições de um ou situação de fato nas condições do outro para que haja o pedido de revisão de alimentos. O pedido de revisão de alimentos não pode ser mais uma bala de canhão nessa briga que se perpetua quando as pessoas se divorciam no papel, mas não de fato. Né? O divórcio, em termos jurídicos, é a coisa mais simples para se fazer. Mas as pessoas precisam estar preparadas para levar a vida adiante. Senão, elas vão transformar a vida de um e de outro no inferno, e o duro é quando isso repercute nas crianças. Entendam, gente, a necessidade de um recém-nascido é muito grande, mas depois vem a escola, depois vem a faculdade. Então, você vai mudando as necessidades. O adolescente perde roupa pra caramba. Então, isso vai alterando? Vai. Então, essas estipulações eu acho muito curioso que elas devem ser feitas com cuidado. Ninguém quer causar dano a alguém, sobretudo aos filhos. E dizer que o filho não precisa disso, que ele já tem o suficiente. Os senhores nunca se esqueçam que essas crianças elas crescem depois elas leem esses processos, para ouvir o que um falou do outro, o que os dois falaram deles. As pessoas deveriam ser um pouco mais comedidas na hora de escrever, mas eu tenho isenção da profissão nessa questão. O senhor está arrumando um problema no futuro para aquele que o senhor chama, ou para aquela que o senhor chama de cliente, para aquele casal. Então, a questão alimentar, e está aí a importância de como, dos casos em que você fixa a natureza de uma verba como sendo verba alimentar, porque ela é continuativa, ela tem preferência, ela tem que ser concedida rapidamente. O juiz ele não pode sentar num processo, ele tem que fixar os alimentos provisórios e de forma rápida. Por quê? Porque é para subsistência. Ninguém está brincando aqui. Se você vai pedir 20 salários, ele não vai fixar em 20, são alimentos provisórios. Por outro lado, você tem que ficar atento para não garantir essa permanência da tranquilidade naquele valor e perpetuando o processo por muito tempo, sob pena do juiz entender que, olha, foi suficiente. Alimentos são imprescritíveis, como a gente já mencionou. E execução de alimentos? Bom, tá aí a única ação que pode levar à prisão civil, né? A prisão de alguém. Então, a prisão está determinada na ação de alimentos. Aí você vai falar assim, execução de alimentos. Aí vocês poderiam perguntar para mim, mas isso não é uma afronta ao
direito aos direitos fundamentais? Não, não é. É uma afronta ao direito à dignidade e ao direito à saúde, à alimentação básica da criança. A pessoa não pode colocar outra pessoa no mundo, virar as costas e sair andando. Ela não tem condições de se manter. Você não pode, por simplesmente, abandonar. Então, arque com a sua obrigação alimentar. Foi fixado os alimentos, não pagou, isso vai gerar prisão. Não tem a menor dúvida. Mas por que essa medida tão violenta da prisão? Olha, primeiro que ela está permitida lá no Pacto de São José. Então não venham me dizer que ela afronta o direito fundamental, porque ela está expressamente prevista lá. Proíbe-se todo tipo de prisão civil, à exceção do débito alimentar. Então, sempre. Por quê, hein? Porque é a medida coercitiva última que se tem. Ou o senhor paga, ou o senhor vai preso. E aí, se ele não tem, alguém da família tem, alguém paga para evitar que o cidadão seja preso. E tem aqueles que já brigaram tanto que eles já deixam até a malinha pronta. E agora, quando estava essa discussão de que não vai prender devedor de pensão alimentícia, eu falei, meu pai, agora que o povo que não tem consciência não paga mesmo. Mas entendam, gente, a prisão civil, essa prisão do devedor de pensão alimentícia, ela é possível só para aqueles que estão devendo essas últimas parcelas. As 3 últimas, por exemplo. Tá? Não adianta você falar assim, mas ele está devendo desde que fixou. Logo eu quero a prisão. Não, pelas 3 últimas, a prisão. As anteriores o senhor vai executar normalmente. E toma cuidado, porque tem prescrição, hein, de 2 anos. Salvo engano, meu artigo 216, parágrafo 2º do Código Civil, que prevê exatamente a prescrição de 2 anos para os créditos alimentares. Ou seja, já tem ali constituído que o cara não pagou 5 anos, tem 2 anos para pedir, já perdeu 3 aí. Gente, ele tem que correr, né? Porque senão, entendam, a intenção de alimentos não é garantir sobrevivência, você sobreviveu. Então não tem que ficar pedindo de forma pretérita. Tá aí a confusão com os alimentos, né? E aí nós tivemos as novidades, os alimentos, a exoneração, desculpa, tem gente que fala assim, existe exoneração automática de alimentos? Não tem nada automático no direito, tudo você tem que pedir. Tecnicamente, ao completar 18 anos, o senhor é maior, portanto, seu pai não tem qualquer compromisso com o senhor. Aqui vai mudar a natureza de algum débito alimentar. Ele deixa de ser um débito decorrente do poder familiar e passa a ser um débito decorrente da parentalidade e da necessidade. Então muda de figura. Não é um débito decorrente do poder familiar. Os pais têm o dever de sustento dos filhos. Não, o senhor já é maior. Aqui é por conta da sua necessidade e pelo fato dele ser pai. Tá? Então muda a natureza. Muda também o valor da contribuição, que passa a ser bem menor. Afinal, o senhor já é maior, né? Então, a exoneração de alimentos, as hipóteses de exoneração. Emancipação. É por isso que na emancipação, lá na parte geral, a gente falou que a emancipação tem que ser concedida pelos dois, pelos genitores. Não pode ser concedida pelo guardião. Porque às vezes, imagina, se pai ou mãe pudesse conceder emancipação, vai lá o pai que está pagando alimentos, emancipa, pronto, parou de pagar alimentos. A emancipação é exatamente a aquisição antecipada da maioridade civil, porque o senhor já tem condições de prover a própria subsistência. É essa a ideia da emancipação. Então o senhor está emancipado, né? Então, cuidado com isso. A desnecessidade do alimentando, cuidado se ele casar também. Tecnicamente, você não tem o dever de prover outra casa. Então, advento da maioridade, tem aquela briga tremenda, se por si só exonera ou não. O Carlos Roberto Gonçalves vai dizer que sim, exonera, ninguém mandou colocar aos 18, tem gente que acha que não, né? A matrícula em curso de ensino superior faz prorrogar jurisprudencialmente até essa possibilidade de pagamento de pensão alimentícia até os 24 anos, o que é uma coisa complicada, porque você tem curso de menor duração, de tecnólogo, e você tem curso de maior duração com medicina. Então, 24 anos com uma coisa complicadinha ali, mas está estabelecido dessa forma pela jurisprudência.
tá? E a impossibilidade do alimentante. Lembra do catador? Da outra aula? Então, catador de latinha, como é que a gente vai fazer? A gente entra com a ação, o cidadão cata lata e garrafinha para sobreviver. Eu vou cobrar quanto dele? Esquece. Há uma impossibilidade do alimentante, tá? Então, nesses casos, você pode pedir exoneração. A decorrência do casamento está na súmula 358 do STJ e não é automática, tá bom? É melhor fazer o pedido de exoneração de pensão alimentícia. Eu lembro de um pedido que eu fiz de exoneração de pensão alimentícia, o alimentando tinha 35 anos e ele contestou. Eu não sei o que é pior, né? Quer dizer, o pai pagou a pensão alimentícia para ele até 35 e ele contestou, dizendo que ele estava fazendo um outro curso. Portanto, enquanto ele fizesse curso, ele tinha que ser sustentado. Você está de brincadeira com a gente, né? Então, é o cúmulo. Pergunta para esse povo que você vai ver só a bagunça que não é, né? Então, só para cuidar, gente, o direito a alimentos ele é imprescritível, mas as dívidas alimentares não, hein? Como eu falei, 2 anos. Que é o direito de cobrar pensão. Alimentos entre ex-cônjuges decorrem da solidariedade, obviamente não de vínculo, né? Mas no dever de solidariedade e assistência mútua. Eu particularmente sou contra essa obrigação de um ex-cônjuge para com o outro, porque eu entendo que cada um deles tem a sua família originária. E se você faz tudo decorrer do ius sanguinis, por que agora você está indo atrás do ex? Mas, né, como o Estado nunca quer pagar a conta, antes o ex pagar a conta do que o Estado. Então a gente tem sim, obviamente aqui vai ter que ser feito prova, né, de algum tipo de necessidade extra que faz surgir aí esse dever alimentar, né? É sempre temporário, tá? Prestação de alimentos para ex-cônjuge adquiriu o caráter temporário. Por quê? Porque hoje qualquer um pode trabalhar. Então, salvo alguns casos em que isso fique caracterizado, salvo essa excepcionalidade, não deve perdurar. Só se perdurar a incapacidade para o trabalho. A incapacidade não é, eu nunca trabalhei na vida. Amiga, se vira. Vai fazer docinho, faz alguma outra coisa, tem Instagram, tem como vender. Não tem essa, né? Então ele me sustentou, eu acho que ele tem que me sustentar para sempre. Ó, lamento, os tempos mudaram, todo mundo tem que sustentar. Então fica complicado isso. Ou então quando houver a reinserção do cônjuge no mercado do trabalho. Mas geralmente os juízes fixam em 2, no máximo 3 anos, esse pagamento de pensionamento. Alguns casos a gente resolve de outra forma, né? Esse cônjuge indeniza ou dá o valor suficiente para abrir uma loja, isso, aquilo, e acaba facilitando a reinserção no mercado de trabalho e livrando-se da pensão alimentícia, por exemplo. Mas não é obrigatório, não é usual. Se os dois trabalham, não terá. Se ela tem algum tipo de trabalho ou renda, também não terá. Por que sempre ela? Porque, infelizmente, tanto a classe baixa como a classe alta tem essa péssima mania. Basta casar e elas largam os empregos. A gente está longe de sair de uma estrutura machista aqui no estado de São Paulo, que é bem implementada por esse tipo de percepção. Não a classe média alta, em que os dois trabalham. Então, mesmo na alta sociedade, você fala, tem muita gente que trabalha, muitas mulheres trabalham, gente. Não tem problema nenhum, né? Mas veja que aqui em São Paulo, até o inverso, o homem pedir pensão para a mulher é raro. E quando o homem fica com as crianças, também ele não pede nem para a criança, o que é um absurdo. Ele tá com a criança, a mulher tem que pagar pensão. E aqui a galera fala assim, pô, você não tem vergonha na cara de pedir dinheiro para ela? Então essa cultura machista ainda vai demorar um pouco para ser trabalhada, né? Não é da noite pro dia, mas também não pode hibernar. Então fica aí a novidade, fica mesmo por conta dos chamados alimentos gravídicos, que já não é mais novidade, porque é de 2008 a lei 11.804 de 2008,
Desde que haja demonstrado aí indícios de paternidade, bastam os indícios, você não vai querer fazer exame de DNA, gente, pelo amor de Deus, já tive pedido desse. Faz o exame, porque pode fazer intrauterino. Você tá doido? Sabe o risco disso? Não, não, de jeito nenhum. Então, se há indício suficiente de paternidade, o juiz fixa alimentos gravídicos. Os alimentos gravídicos, e aqui houve uma briga muito grande. Os alimentos gravídicos, eles são para cobrir as despesas da grávida durante a gestação. As despesas no período de gravidez, e que não são poucas, sobretudo com as questões médicas, né? E tudo que tem que tomar, os cuidados, as roupas, então, toda essa questãozinha dos alimentos gravídicos. Tinha uma ala do direito que queria que esses alimentos gravídicos já identificasse ali o embrião como parte. Então, voltamos para aquela questão do embrião, novamente. Que nem uma ala do direito que queria, que acha que, inclusive, perdeu-se uma grande oportunidade de dizer que aí, nesse caso, o pagamento de alimentos seria não para a grávida, e sim tendo em vista o embrião, porque a relação, o vínculo não é com a grávida, e sim com o embrião. Efetivamente, o vínculo parental eventualmente existente será com o embrião, aliás, com o filho por nascer. Com o nascimento, tanto é que esse é o problema da lei, os alimentos gravídicos convertem-se em alimentos em favor do filho menor. Por isso que houve essa discussão toda. Ah, mas espera um pouquinho. Como é que você vai converter o alimento que até então era para ela, mas em razão da gravidez? Se ela perder o filho, cessam os alimentos. Se o filho nascer com vida, convertem-se em alimentos para o menor. Deu para entender? A mulher virou veículo aí. Então, ficou uma situação. Não foi a melhor das soluções. Também não me perguntem qual seria a grande solução, né? Porque eu acho que não existe para esse tema. Então, essas são as principais informações dos direitos relacionados aos alimentos. Vocês vão encontrar muita jurisprudência sobre revisão, sobre a necessidade da presença dessa mudança de situação fática, que é o que mais acontece. Prisão, muito pedido de prisão, e é muito engraçado porque tem gente que tem tanta raiva do ex que já liga falando assim: olha, ele não pagou, eu quero que peça prisão. Ele não pagou quanto? Esse mês. A senhora tentou entrar. Não, não tem conversa com ele. Quero que ele seja preso. Não, não é assim, né? Não vá por essa vibe que tá errado. Essa medida é de proteção do filho. Não é de punição do outro, é de proteção do filho. Maria Helena, e os alimentos avoengos? Pois é, quando o pai ele não consegue suprir de forma satisfatória todas as necessidades do filho, mas ainda assim contribui ou não contribui, né? Você pode pedir alimentos aos avós. Esses são chamados alimentos avoengos. E, portanto, senhores, corrigindo aqui um defeito de interpretação gravíssimo, se os avós assumem essa obrigação de pagar, eles assumem integralmente. Como assim, Maria Helena? A eventualidade de uma prisão cabe a eles também. Então, eu lembro que apareceu no Fanático o Show da Vítima e em alguns outros canais televisivos, onde já se viu prender um avô, eu não lembro se era um avô ou se era uma avó. Uma avó que não pagou aquilo que foi fixado em alimentos. Ah, mas ela é uma avó. Gente, ela pode recorrer, ela pode pedir revisão, o que ela não pode é não pagar, porque do outro lado tem um menor que não está sendo alimentado. A pessoa, mas a senhora acha justo tirar do avô? Olha, vamos lá. Tem gente de boa fé e tem gente que não é tão de boa fé assim. Vocês vão pegar casos em que o cidadão supostamente trabalha para o pai e recebe um prolabore de R$ 1.000. Quem que vive com R$ 1.000? Mas você não tem como pegar dele. Então você vai entrar contra os avós. Esses avós não pagam porque acham que jamais serão presos? Vão ser presos. Por outro lado, também dá pena de algumas situações em que já se pede direto à prisão sem tentar um contato anterior, porque o resultado disso será grave. Esgarça a relação familiar, de tal sorte que sua recomposição, se não é impossível, é extremamente dificultosa.
né? O esgarçamento das relações familiares, eles trazem consequências danosas. Então, isso daí deveria ser pedido em última hipótese e não ser aventado como primeira hipótese. Acho que terminamos a parte de alimentos e volto logo mais para falar de divórcio. Abraço a todos, cuidem-se e fiquem bem.